De gêmeos univitelínico para gêmeos bivitelínicos. Perceba que nesse primeiro slide do lado de cá, nós temos um ovócito e um espermatozoide. Ele entrou. Na hora dessa célula ovo se dividir, ela se divide de forma errada, dando origem a dois indivíduos. São gêmeos univitelínicos. Percebam que esses gêmeos eles se desenvolvem na mesma placenta. Pode inclusive ter o risco de nascerem presos, colados um com o outro, chamados de gêmeos siameses. Ok? E do outro lado, do lado de lá, nós temos o que é mais comum. A mulher produzir 2 ovócitos no mês, o normal é um só. Mas ela pode liberar 2 ovócitos e vai sempre ter milhares de espermatozoides. Então esses 2 ovócitos vão ser fecundados, cada um por um único espermatozoide. Pode entrar mais de um espermatozoide? Não. O ovócito só deixa entrar um. Só pode ocorrer a monoespermia. Entrada de um único espermatozoide, ok? Não pode haver a poliespermia, a entrada de vários. Isso não acontece. Aí nesse caso nós vamos ter gêmeos o quê? Gêmeos, aí, descarregou. Gêmeos, deixa eu botar aqui para carregar. Nós vamos ter a formação de gêmeos bivitelínicos, ou gêmeos com 2 placentas, ok? Percebam que eles vão ser formados em placentas diferentes. Beleza, pessoal? Vamos lá. A clonagem reprodutiva, como foi falado, da ovelha Dolly. A técnica foi mais ou menos essa. Pegou-se o núcleo da ovelha Dolly, retirou-se o núcleo dessa célula e implantou esse núcleo numa célula de uma outra ovelha. Ó, foram 3 ovelhas usadas, se você for ver. A primeira ovelha doou o núcleo, a segunda doou o citoplasma e a terceira foi a ovelha que recebeu esse embrião, né? Então pergunta, a Dolly é clone de quem? Da ovelha que doou o material genético, o núcleo, tá? Nesse processo aí. Foi um processo moderno, bem interessante, que os cientistas aplicaram. Só teve um detalhe, a Dolly morreu jovem, nova, acho que com 2, 3 anos, mas morreu com doenças de ovelha velha. Então ela era biologicamente velha, uma ovelha velha mesmo, mas cronologicamente ela era uma ovelha nova. Por quê? Porque o DNA da ovelha que gerou Dolly era uma ovelha velha. Então ela recebeu cromossomos de ovelhas velhas e a ciência não sabia. Os cromossomos, ele tem uma espécie de validade, que na parte final dos cromossomos existe uma estrutura chamada telômero. Telômero. Toda vez que as nossas células vão se dividindo ao longo da vida, os telômeros, que são as extremidades do cromossomo, eles vão se encurtando, entende? Então, os telômeros da célula, da ovelha que gerou Dolly, eram telômeros curtos, porque já era uma ovelha que as células tinham se dividido, né, ao longo da vida. Então, era uma ovelha geneticamente velha. E Dolly nasceu com o DNA dessa ovelha velha. Morreu de velhice, sendo jovem. Olha que interessante. Os cientistas, depois estudando, descobriram que as células cancerígenas, olha que interessante, as células cancerígenas, que são células que se multiplicam demais, no caso das células cancerígenas, os telômeros não se encurtam. E eles ficaram, por que não se encurtam? E descobriram que as células cancerígenas produzem uma enzima chamada telomerase. E essa enzima impede o encurtamento dos telômeros. Olha, quem sabe a gente consegue isolar essa enzima e seria o fim da velhice? É possível? Tudo é possível. É claro, para a ciência, né, está sempre buscando. Mas essa enzima impediria os nossos telômeros, dos nossos cromossomos, de encurtarem. E isso aí, professor? Nós seríamos biologicamente novos. Nós não teríamos aquelas doenças típicas de velho, né? Artrite, artrose e vários problemas típicos de pessoas com idade, inclusive a esclerose, a perda da memória, né? Então vamos lá. Clonagem terapêutica consiste em você fazer um clone, ok? Interrompe o desenvolvimento desse clone na fase mais precoce possível, mórula, para tirar o quê? As células tronco. Células tronco o quê? Totipotente. Pronto. Imagina, eu tenho leucemia, tentam fazer, leucemia para quem não sabe, é câncer na medula. Câncer na medula. A medula aqui da coluna. O que a medula produz, professor? A medula
ela produz as células sanguíneas, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, ok? Se eu tiver leucemia, que é câncer de medula, minha medula para de produzir. Aí tem que pegar o quê? Os parentes mais próximos, pai, primo, irmão, para ver se tem compatibilidade. Não tendo, lascou, porque aí agora a coisa complicou. Então o que que acontece? Se eu pudesse fazer um clone meu, olha que interessante, um clone meu, pegar esse embrião, implantar ele para ele desenvolver lá no estágio de mórula, com 3 dias, eu interrompo e começo a tirar as células tronco. E pego essa célula tronco, corrijo o defeito dela, é claro, e implanto ela na minha medula, ela vai virar o quê? Células da medula, só que células agora saudáveis. Pronto, curou uma doença que eu tinha. Professor, massa, né? Agora vem para a questão ética. É um assassinato? É um interrompimento de uma vida ou não? Aí essas polêmicas que infelizmente o Brasil não pode fazer esse tipo de procedimento, é proibido. Mas se pudéssemos, nós curaríamos muitas doenças, inclusive uma pessoa, imagina uma pessoa paralítica que perdeu o movimento devido a um acidente. Eu implantando células tronco na medula dela, vai voltar a formar o tecido da medula e possivelmente com fisioterapia e com bastante, né, força de vontade ela pode voltar a andar. É uma possibilidade, sim, claro, até para a cura de doenças como câncer. Então isso é a terapia genética, que aí é um exemplo, mais uma vez. Pegou um pedaço do tecido cardíaco que está defeituoso e eu vou implantar células tronco. Essas células tronco estão sendo tiradas de qual estágio? Do blastocisto, do embrioblasto. É as células tronco pluripotentes, tá? Essas são as pluripotentes. E vou injetar células tronco no tecido cardíaco. O que vai acontecer? O coração vai se recuperar. Isso é uma terapia genética, né? Uma terapia. Fins terapêuticos. E nós vamos entrar agora na técnica do DNA recombinante. Professor, que técnica é essa do DNA recombinante? É uma técnica onde nós alteramos o DNA. Imagina, eu tenho um DNA, vamos pegar uma pessoa que tenha diabetes. As células pancreáticas, né, lá nas células do pâncreas, essas células não têm o DNA específico, o trecho do DNA específico para a produção da insulina, coisa que naturalmente nós temos, né? Então o que acontece, professor? Se eu tirar esse DNA e trocar ele por um DNA saudável, por um trecho, um pedaço, o que eu fiz? Eu alterei o DNA daquela pessoa. Isso é uma técnica? Sim, é a técnica do DNA recombinante. Consiste em você mudar o DNA. Agora tem um detalhe que eu vou falar para vocês, fiquem atentos. Se a pessoa, imagine que nessa situação que eu dei o exemplo, eu pego o DNA de uma pessoa saudável e tiro o pedaço dele e levo para o DNA da pessoa que não é saudável, retiro o pedaço que está com defeito e coloco o pedaço saudável, ok? A pergunta é, esse ser, ele é um transgênico? Esse indivíduo, ele é um transgênico? Ele é um ser modificado geneticamente? Não. Para ser transgênico, que é o nosso próximo tema, o indivíduo tem que ser modificado geneticamente, como foi o caso. Agora, o DNA tem que ser de espécie diferente. Eu não posso pegar um DNA de um ser da mesma espécie. Se esse DNA for de um ser de uma outra espécie, aí esse ser é transgênico. Professor, e nesse caso que é da mesma espécie? Ele é um mutante. Eu posso dizer que é um mutante, é uma alteração, mas eu não posso dizer que é um transgênico, tá? Vamos passar. Aí é a técnica do DNA recombinante nos transgênicos. Perceba que eu tenho uma plantação, pode ser uma soja, por exemplo, e a praga, ao comer essa soja, ela morre. Por quê? Porque foi modificado o DNA da soja para quando qualquer praga que coma essa soja, essa praga morra. Então isso vai dispensar o uso de agrotóxico, por exemplo. Professor, esses alimentos transgênicos, ele é bom ou ruim? Aí é uma discussão muito ampla e a ciência não tem nenhum posicionamento concreto, nem a favor e nem contra, né? Mas esse é o princípio. Essa soja, ela só vai ser transgênica se eu alterar o DNA dela com um DNA de um ser de uma outra espécie. Eu usei a técnica do DNA recombinante, que é mudar o DNA, ok? Mas esse DNA tem que ser de um ser de uma outra espécie. Se for da mesma espécie, não é transgênico. Vai ser um X-Men, aí
mutante, alguma coisa, mas não é um transgênico. Isso também é feito, tá vendo? Pega-se, tá vendo o DNA vermelhinho, aí tem a parte verde, a tesourinha cortou e coloca-se o DNA de uma outra espécie ali. Isso é feito com bactérias, por exemplo. Como é que as pessoas que têm diabetes têm que tomar injeção de insulina, né? Tomar injeçãozinha de insulina. Quem é que produz essa insulina? São bactérias. As bactérias não produzem insulina, é verdade. Naturalmente, a bactéria não produz insulina. Insulina é uma coisa humana, de mamíferos, né? Então, o que os cientistas fizeram? Os caras são inteligentes. Pegaram o DNA da bactéria, tiraram um pedaço do DNA e preencheram esse pedaço que foi retirado com um DNA humano, responsável pela produção de insulina, e devolveu esse DNA para a bactéria. A partir de agora, a bactéria produz insulina. A bactéria tem interesse na insulina? Não. Para ela não é interessante a insulina. Para quem não lembra, a insulina é um hormônio que faz com que o nosso organismo consuma glicose. Quem tem diabetes não produz insulina, portanto não pode comer açúcar, tá? Tem que diminuir muito o consumo de açúcar, porque esse açúcar fica no sangue e é a insulina que garante que o açúcar saia do sangue e entre nas células para ser utilizado e virar combustível, né? Para a gente poder andar, é a nossa gasolina, a glicose. Então esse é um processo bem interessante, tá? Vamos passar. Aí são os alimentos transgênicos. Você sempre vai ter com esse Tzinho. Esse T indica que o alimento ele é transgênico, ok? Vamos lá. Aqui são os pontos positivos e os pontos negativos dos transgênicos. Aconselho vocês a dar uma paradinha nesse slide, dê um pause aí e dê uma lida. Eu não vou ler os pontos positivos e os pontos negativos, beleza? Vamos finalizar aqui agora. Nós também temos a terapia genética, que consiste em você alterar o DNA, mas não para formar um indivíduo transgênico, mas com o intuito de curar doenças. Eu posso alterar o DNA, aquela coisa que eu falei, pega uma pessoa que tem diabetes e uma pessoa saudável, tira o DNA da pessoa saudável e coloca, substitua, troca, faça a troca, né? Uma lâmpada queimada, igual essa ideia, é mais ou menos assim, pega uma lâmpada queimada, tira e bota uma nova. Iam fazer isso com o gene. Tá tão assim moderna a biologia? Tá caminhando para isso. Já existem muitas técnicas que permitem a gente curar algumas doenças, tá? A terapia gênica é algo que é palpável e logo, logo isso vai ser algo comum, né? Então consiste em você substituir o DNA defeituoso por um DNA saudável, trocar peças, tá? Seria mais ou menos isso. E com essa técnica nós podemos produzir vacinas e uma série de coisas interessantes. A vacina, por exemplo, da Covid, né, está sendo utilizada a técnica da terapia genética, está se pegando o DNA do vírus, está fazendo uma alteração nesse DNA do vírus, para que quando essa proteína, essa partícula viral, seja colocada no nosso corpo por meio de vacina, estimule o organismo a produzir anticorpos. Então a eficácia tem que ser grande, porque se eu usasse só o vírus mesmo do jeito que ele está, você sabe que tem pessoas que entram em contato com a doença, produzem anticorpos, outras não produzem. Então é muito relativo. Então eles têm que tentar descobrir por que as pessoas não produzem, alterar o DNA do vírus para que o máximo de pessoas que entrarem em contato com essa proteína do vírus mesmo, que é do próprio vírus, produzam anticorpos e fiquem imunizadas. Esse é o princípio, tá? E para finalizar, nós temos agora a identificação de pessoas por meio da técnica do DNA. Isso é teste de paternidade, tá? Todos nós sabemos que o DNA é formado por uma sequência de 4 letras: adenina, guanina, citosina e timina. Eu brinco dizendo que é Agnaldo Timóteo, A com T, Agnaldo Timóteo. O nome da base é Agnaldo? Claro que não. É adenina com timina. E a outra, guanina com citosina, Gal Costa. Agnaldo Timóteo, Gal Costa, tá? Todos nós temos essas 4 letras. É bom lembrar que o meu DNA, o seu DNA que está ouvindo essa aula agora, ele é formado por metade do pai e metade da mãe. Metade do que você tem vem do pai, metade vem da mãe. Então vamos supor, vamos pegar um caso que eu tenho um filho e estou desconfiando da paternidade dessa criança. Eu estou achando que houve alguma coisa de errado aí, que esse menino não é meu filho. Aí o que eu vou pedir? Um exame de DNA. O DNA do meu filho tem que ter 50% meu e 50% da mãe, certo? Então vamos tirar amostras de células minhas, pode ser aqui da mucosa da boca, né? Do meu filho também, e vai olhar a minha sequência de letras
tem que bater com metade dele, porque você sabe que metade é da mãe e metade é do pai. Olha o menino, olha uma parte, não bateu. Olha a outra parte, não bateu, eu não sou pai. Esse é o teste de paternidade, tá? Então é assim que a gente faz, por exemplo, para identificar a paternidade e outras situações que precisem utilizar o DNA como prova. O aparelho que a gente utiliza, esse aparelho aí, que é o PCR, né? Usa a técnica da eletroforese, o PCR, que é o aparelho que faz a separação do DNA em partes, para eu poder comparar se é criminoso, se é pai e várias coisas. Olha só, vamos entender aqui, eu vou passar esse slide porque o próximo é melhor. Ó, lá estava mostrando isso, só que aqui está mais organizadinho. Vamos analisar o teste de paternidade como vai aparecer para vocês na prova, tá? Esse é o teste. Nós não estamos questionando se a mulher é mãe ou não, é o pai. Então eu tenho a mãe e tenho a criança. Eu tenho o homem A e o homem B. Lembre, tudo que a criança tem, metade vem da mãe, a outra metade vem de quem? Do pai. Eu tenho que procurar algum tracinho na criança. Como é que eu faço? Você vai procurar algum tracinho na criança e que a mãe não tem esse tracinho. Mais uma vez, eu vou procurar um traço na criança, vou olhar na mesma altura e tenho que procurar. A mãe não tem? Não tem. Então ele tem que ter vindo do pai. Então vamos pegar a criança, vamos fazer o seguinte, vamos para o segundo tracinho da criança. Primeiro tracinho, o segundo. De cima para baixo. Olhem o segundo tracinho. Olha na mesma altura para o lado da mãe. Tem algum tracinho correspondente? Não tem. Mas a criança tem um tracinho. Então olha no pai A e no pai B. Quem deu? Percebe que o A tem? E se você for perceber, o A que é o pai da criança. Isso vai acontecer em outros casos. Então é assim que a gente faz o teste de paternidade e analisa em prova, quando aparecer, tá? Olha esse caso aí agora também. Eu tenho uma mãe, eu tenho marido e outro homem. E eles têm dois filhos, filho 1 e filho 2. Vamos analisar o filho 1. Vamos para o filho 1, o primeiro tracinho. O primeiro tracinho, o primeiro dele. Olha lá na mesma altura na mãe, tem? Não tem. Qual dos dois tem o tracinho do filho 1? O marido ou o outro homem? O outro homem. Então já matei. Entende? Essa é a técnica. Eu pego um tracinho no filho e vejo o tracinho que a mãe não tem. Se a mãe tiver, não funciona. Tem que ser o tracinho que a mãe não tem. Aí vou ver de onde veio, se foi do pai A ou do pai B. Pronto. E o filho 2? O filho 2, você faz o seguinte, olha o segundo tracinho dele. Porque o primeiro tracinho a mãe tem na mesma altura. Não dá. Vamos para o segundo tracinho. Olha na mesma altura para a mãe. A mãe tem? Não. Então quem deu o tracinho a ele? O outro marido? O outro homem ou o marido? Foi o marido. Então o marido é o pai do filho 1 e o outro homem é o pai do filho 2. Torço que esses filhos, né, sejam de momentos diferentes da vida dela, que ela não tenha cometido um adultério. Mas se fez, problema dela, né? Então vamos lá. E acabamos. É o fim da nossa aula. Um abração, espero que vocês tenham gostado.